Boa tarde, Daniele Naka daqui do Japão, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito chato, mas porém ele é muito necessário ainda no ano de 2023. Vamos falar sobre intolerância religiosa. Infelizmente ainda a gente tem que bater nessa tecla porque é muito recorrente as pessoas que são da matriz africana, que são da religião de matriz africana, seja ela Umbanda, seja ela Candomblé, ainda sofrer consequências dessa intolerância. Eu passeando na internet, eu me deparei com uma matéria num site do Brasil, onde uma certa igreja estava fazendo seus retiros espirituais e eles têm um material onde contém os 7 pecados. Aliás, existem os 100 pecados que eles criaram para poder doutrinar os seus adeptos. Até onde eu sei, dentro da Bíblia existem 7 pecados, que são a ira, o orgulho, a inveja, a luxúria, a preguiça, a avareza e a gula. E eles criaram, eu até imprimi, tomei a liberdade de imprimir essa lista, a lista de pecados. E dentro dessa lista existem 100 pecados. E dentro desses 100 pecados existem Umbanda, Orixá e Vodú. Por que que um ser, uma pessoa, faz uma coisa dessa? Ele não muito contente com as pregações da Bíblia, ele não muito contente com o que já existe na Bíblia, né? Na Bíblia já fala sobre os pecados, ele tem que criar e colocar a religião alheia dentro da sua lista de pecados. Isso aqui, se não é intolerância religiosa, eu não sei o que é. Infelizmente, eu não sei o que é. O Augusto, uma pessoa muito querida, que me conhece aqui pessoalmente, ele pediu no meu Facebook para estar comentando sobre esse assunto e calhou de eu me deparar com essa lista, ridícula por sinal. Tem coisas aqui que eu até concordo que sim, que é um pecado. Tá escrito aqui que não pode ser racista, né? Que não pode ser sádico, que não pode falar mentira, palavrão. Aqui tem adultério, aborto, assassinato, usar drogas, né? Tem muita coisa aqui, muita coisa, sabe? Mas, até o homossexualismo também é pecado, tá bom? Vício do álcool, infidelidade, ladrão, mania de doença, ódio. Aí tem aqui pacto satânico, né? Aí logo em seguida tem preguiça, aí tem racismo, sadismo, simpatias e superstições. É uma coisa muito louca essa lista. É muito louca essa lista. Isso aqui é sim intolerância religiosa. Isso aqui é preconceito. Estamos no século 21, meu Deus do céu. Estamos em 2023 e ainda a gente tem que falar sobre isso. Quantas e quantas vezes, mesmo morando aqui no Japão, eu não me deparo com notícias do Brasil aonde terreiros foram depredados, aonde terreiros foram incendiados, aonde pessoas foram atacadas na rua por ser apenas da religião estar vestida com branco. Quantas e quantas vezes eu não me deparo com esse tipo de notícia que entristece e gera um ódio, gera tanta coisa ruim. Esse preconceito da religião, elas vêm desde a época dos portugueses, que trouxeram os escravos para o Brasil, que escravizaram o povo da África, e esse povo tinha o seu culto, e esse culto foi trazido para o Brasil, e tudo que era do negro não prestava. Então a religião do negro também não prestava, os deuses do negro também não prestavam.
Aí vem a Inquisição, aí mataram as bruxas queimadas. E aí, a partir daí, eles deixaram essa intolerância, esse preconceito tão entranhado no povo brasileiro que existe até hoje. Porque se não existisse, não existiria esse tipo de lista. Se não existisse, não existiria intolerância religiosa numa certa televisão brasileira, aonde foi feito um reality show, que deve estar no ar ainda, que eu não assisto essas coisas, tá? Eu não tenho nem tempo para estar assistindo essas coisas, mas eu vi a notícia de que um grupo teve um ato de intolerância com um rapaz que ele é do Ifá, e ele estava fazendo as orações dele. Eu não sei em contexto, eu não assisto o programa, eu não assisti, né? Mas isso em rede pública. Tem um outro canal de televisão onde os pastores falam livremente e julgam livremente a nossa religião como se fôssemos do diabo. Mas mal sabem eles que a gente nem acredita no diabo. O diabo não faz parte da nossa liturgia. Nós não acendemos vela para o diabo. Nós não cultuamos o diabo porque não existe o ser diabo dentro da diáspora africana. Não existe o orixá diabo, existe Xangô, Yansan, Oxum, Exu. Exu, sua esfera, sendo o opositor, sendo o caos que traz a mudança para a nossa vida, que faz a gente mudar o nosso cotidiano para melhorar a nossa vida, porque água parada não dá fruto. É por isso que Exu, ele faz esse caos na vida da gente para poder fazer a gente andar para frente, para fazer a gente evoluir, para fazer a gente melhorar, para a gente sair da nossa zona de conforto e procurar algo melhor. Isso é Exu na nossa vida. Orixá, que nos acalma, que é Oxum, Oxalá. Oxóssi, que nos traz a prosperidade. O Molu, que é o que provê a saúde, que afasta a doença quando ela se aproxima da gente. Nanã, que traz a transformação. Ogum, que faz a gente poder guerrear e correr atrás do nosso pão de cada dia. Que se não fosse Ogum, não existiria essa telinha aqui hoje, que é a tecnologia. Orixá é vida, orixá é movimento. Não existe orixá diabo dentro da nossa religião. O diabo está dentro da religião de vocês, então a gente não é do diabo. E é tão triste ter que falar sobre isso ainda. É muito triste. E assistindo também as redes sociais, eu vi um pastor falando que quem é macumbeiro é fraco, que se ele vê um despacho na rua, um padê de Exu na rua, ele chuta assim e ainda come a farinha. Olha, se eu fosse o Senhor, não fazia isso, porque o Senhor está ensinando aos seus adeptos a continuar sendo intolerante. E existe uma lei que foi aprovada em 1940, do Código Penal da Lei de 2.848, do artigo 208, que diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática do culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, pastor, o senhor que chuta a nossa oferenda, o senhor está fazendo um crime. Intolerância religiosa é crime. E esse crime, ele dá uma pena de 1 mês a 1 ano de reclusão ou uma multa, segundo o site de Jus Brasil. Se vocês procurarem, vocês vão achar essa lei e vocês podem sim processar
esse pastor, vocês podem sim processar as pessoas que xingam vocês, que fazem intolerância religiosa com vocês. Se alguns adeptos da religião, seja ela Umbanda, Candomblé, seja o que for, se juntarem e entrarem em processo contra esse pastor, a causa é praticamente ganha. É só processar. Lembrando que, geralmente, né, os pastores, eles têm essa lista de pecados. Mas vamos falar só da Bíblia. Que o primeiro pecado da Bíblia que diz a ira, né, isso é um pecado. Então, se você tá fazendo seus adeptos terem ira de outras pessoas, vocês estão fazendo eles entrarem em pecado. Se vocês pegam o dinheiro do dízimo que era para ser convertido para os pobres e vocês pegam esse dinheiro para vocês estão sendo avarentos. E isso também é um pecado. Então vocês já vão para o inferno por causa desses dois pecados. Já que é para falar de pecado. Porque quando você aponta o pecado do outro, é porque você também está em pecado. Porque Jesus disse, não julgues para não seres julgados. E isso vale para as pessoas que são de outras religiões, que vêm aqui nos meus vídeos falar que só Jesus salva, né? Que eu vou para o inferno. O inferno é aqui mesmo, tendo que conviver com vocês. Infelizmente. Porque se vocês não conseguem enxergar um palmo na frente de vocês, né? Vamos fazer o quê? Se eu estivesse no Brasil, eu processaria cada um de vocês. Eu processaria cada um de vocês que vem aqui na minha página, que vem aqui nas minhas redes sociais falar que eu vou pro inferno. Porque eu, com certeza, iria processar cada um de vocês. Eu vou contar uma história sobre o Japão, que em 1542 a 1543, os portugueses, quando eles estavam naquela gana de conquistar os países para poder doutrinar as pessoas para serem cristãs, né? Na época que a Igreja Católica queria crescer bastante, eles vieram para o Japão e tentaram instalar o cristianismo aqui no Japão. Isso foi motivo de guerra aqui no Japão. Isso em 1543. Se vocês procurarem na história, vocês vão encontrar. Quando os portugueses vieram para cá e quiseram doutrinar as pessoas conforme a igreja cristã, a igreja católica, foi motivo de uma grande guerra, foi um motivo de morte, né? Os japoneses daqui da época, eles mataram os cristãos e os que ficaram vivos, eles foram expulsos do país. Isso foi lá atrás. Depois, em 1633, o Shogun Tokunaga Iemitsu proibiu a religião cristã aqui no Japão. Então, todo mundo que era cristão aqui no Japão tinha alguma consequência, porque foi extremamente proibido. Aqui no Japão, em sua maioria, os japoneses eles são budistas e shintoístas. Em 1633 foi proibido o cristianismo aqui. E hoje, em 2023, todos têm a liberdade de ser o que quiser ser. Aqui no Japão existe igrejas, tem os seus templos budistas, tem os seus templos shintoístas. Aqui no Japão também tem as suas igrejas. Aqui no Japão tem, não só do povo brasileiro, dos estrangeiros que estão aqui, também tem as igrejas japonesas. Tem igreja católica japonesa, tem igreja evangélica japonesa, tem tudo quanto é tipo de igreja japonesa aqui no Japão, onde seus adeptos são japoneses. Eu, quando tenho vontade, eu vou na igreja católica. E a igreja católica aqui, ela é de japonês. O padre é japonês
E tem do seu lado o tradutor, um brasileiro ou um peruano, que seja, né? Que traduz todinha a missa para português. Então, hoje, mesmo que lá no passado os cristãos foram mortos e expulsos do país, lá no passado, em 1633, foi proibido o cristianismo aqui no país, hoje, em 2023, cada um faz o que quer. Cada um tem a religião que quer. Cada um acredita no que quer. E não existe intolerância religiosa aqui. Não se vê japonês atacando o outro. Não se vê japonês tacando pedra no outro. Não se vê japonês queimando a igreja dos outros, igual acontece no Brasil. Aqui no Japão é cada um por si. Cada um faz o que quer. Não atrapalhando o sossego deles, cada um faz o que quer. Eu sou umbandista, eu toco a minha gira, tenho aqui o meu congá. E eu só não posso atrapalhar os meus vizinhos. Já veio polícia aqui, porque a gente estava cantando muito alto. Então, estávamos atrapalhando a vizinha, porque o trabalho aqui é domingo. Nós estávamos atrapalhando a vizinha por causa do barulho, né? E ela chamou a polícia veio aqui, pediu meu nome, perguntou o que a gente estava fazendo. Eu falei, gente, estamos rezando. E eles falaram, pode rezar, não tem problema, mas reza baixo. Não tem problema, reza baixo, porque está incomodando o vizinho. E é só isso. É só isso, simplesmente isso. Cada um faz o que quer. Por que que no Brasil não pode ser assim? Por que que no Brasil não pode haver essa evolução de cada um cuidar da sua própria vida? Por que que eu vou falar para você que você vai para o inferno, sendo que você nem sabe se a pessoa acredita no inferno? Olha, nós moramos num planeta onde existe 196 países, onde é falado no mínimo 7.000 línguas e existem mais de 10.000 religiões. Por que que só a sua que é boa? Por que que é só a sua que funciona? Por que que só a sua salva? A minha religião também salva. A minha religião me tirou todas as minhas dores, me tirou toda a minha revolta, me deu uma vida nova. E hoje eu tô aqui para falar com vocês. Por que que só a religião que salva? Por que que só a sua religião que presta? É lógico que a igreja, ela é muito mais forte, mas ela não é a única no mundo. Ela não é a única. Para vocês estão certos. Para quem é israelita, é Alá que é bom. Para quem é budista, é Buda que é bom. Para quem é hinduísta, é Lord Ganesha que é bom. E tá tudo certo. Por que que no Brasil não pode ser igual aqui? Cada um cuida do seu. Não é verdade? Gente, vamos fazer esse Código Penal valer a pena. Ele existe para ser usado. O Código Penal existe para ser usado. Pode ser quem for, processem, tá? Processem. Vou repetir aqui, o Código Penal é da Lei 2.848, do artigo 208. Processem. Se eu estivesse no Brasil, eu processava todo esse povo. Processem. Vamos processar, vamos colocar cada um no seu lugar. Vamos lutar a favor da nossa religião, vamos lutar a favor da nossa crença, vamos lutar a favor das pessoas que sofreram, que morreram para deixar a nossa religião em pé. Vamos lutar pelos negros que foram assassinados, porque foi assassinato, para deixar essa linda religião para a gente, seja ela umbanda, seja ela candomblé, seja ela o que for. Temos que nos unir. A gente não pode mais ficar calado. Tá bom? Essas são as minhas considerações sobre intolerância religiosa.
Se for preciso, eu venho aqui gravar de novo. Se for preciso, eu gravo de novo e gravo de novo. Vou gravar sobre esse assunto quantas vezes for necessário. Mas esse tipo de lista, aonde a Umbanda, Candomblé, Orixá tiver dentro, eu vou falar assim. Pena que eu não descobri qual religião que é, pena que eu não descobri qual pastor que foi que fez isso, sabe? Senão eu ia estar falando o nome da pessoa. Porque esse tipo de lista não pode existir. Esse tipo de coisa não pode existir, tá bom? Essas são as minhas considerações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem aí, compartilhem meu vídeo, se inscrevam no canal, por favor, eu peço muito que vocês se inscrevam. Eu tenho que atingir 1000 pessoas e tá tão difícil. Vocês assistem, esquece de apertar o botãozinho aí. É só apertar o botãozinho, tá bom? Obrigada. Meu saravá para todos. Um beijo e até a próxima.